Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Rani de Souza, sou autor, moro aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Hoje eu acabei de chegar em casa e a minha mulher me mostrou, minha esposa me mostrou uma situação que aconteceu lá em Londrina, uma cidade no qual eu morei, né, e gosto muito. Porém, aconteceu uma coisa muito chata com uma amiga minha, onde ela expôs essa situação na internet, nas redes sociais, intitulado O Meu Primeiro Preconceito. Bom, resumidamente, ela conta a seguinte situação, que ela foi no mercado e provavelmente lá em Londrina também deve estar um pouco frio, não mais que aqui no Rio Grande do Sul, mas deve estar um pouco frio, e provavelmente ela foi no mercado com pouca roupa de frio. Então, no resumo dela ali, ela fala que uma senhora já bem avançada na idade abordou ela e perguntou se ela estava com frio. E ela gentilmente, educadamente, falou que não estava com frio. E a mulher olhou para ela e falou assim: tá certo, né? Macaco não sente frio. Bom, e começou a falar dos bens que ela tinha, sabe? Aquela casa que tem logo ali na frente, eu moro ali. Minha amiga citou que por sinal era uma casa muito bonita. E a senhora continuou dizendo que tinha mais 4 apartamentos em São Paulo, isso e aquilo, fazendo uma forma de ostentação, diante daquela situação ali. É, Pelo que eu percebi, tentando mostrar uma imagem superior à minha amiga. Bom, lendo todo o texto que a minha amiga colocou ali, vi que ela não levou, assim, não levou como ofensa e tentou e se saiu muito bem quando ela disse para a senhora que não iria se igualar a ela, é, e retrucando com palavras ofensivas, né? Ao contrário, que ela até poderia dar um abraço na senhora, porque de repente a atitude dela seria por falta de amor e compreensão por parte da família, dos filhos. Então, bom, primeiro quero parabenizar a atitude que essa amiga minha teve, e eu acho que eu posso citar o nome dela aqui, porque é uma grande amiga mesmo. A gente teve, assim, construiu uma amizade muito boa, tanto com ela, tanto com o esposo dela, e ela chama Eliane, mas para mim é a Mirna, que logo quando eu a conheci, apelidei ela com esse nome. Então para mim é a Mirna e a minha amiga, gosto muito dela, admiro ela, é uma pessoa batalhadora, ela é o esposo dela, o Rafael. Então, mas eu me senti mexido com a história dela e vim então expressar meu sentimento diante disso, que em pleno século XXI, com tal experiência que a senhora apresenta, ou com tal idade que a pessoa apresenta, né, já avançado na idade, não adquiriu, infelizmente não adquiriu a experiência de evoluir como humano e reconhecer o outro como um semelhante, né? Então, isso daí deixa a gente um pouco chateado, porque não só a senhora ali, mas a gente vê isso acontecendo todos os dias. Eu também já sofri preconceito, era um pouco. Recentemente também já sofri isso. Digo que meu primeiro preconceito eu não soube me sair muito bem, até porque não tinha uma certa maturidade, uma certa estrutura intelectual. Mas hoje também, querendo ou não, no texto que a minha amiga expôs, ela diz que não se sentiu ofendida, não, nada, porque ela se sentia bem, né? Mas no fundo eu tenho certeza que um pouco acaba mexendo com a pessoa, porque eu já vivi isso na pele, então de certa forma um pouquinho acaba mexendo com a gente, mesmo que a gente não se sinta ofendido na hora, mas
mas a gente acaba parando para refletir, a gente acaba se chateando com nós mesmos, seres humanos, que somos capazes de chegar num ponto de ofender o nosso semelhante e não reconhecer ele como um de nós, né? E, e cometendo essa barbárie, né? De ofensa. Então, não é o cabelo, a cor da pele que faz do outro um ser inferior ou superior. Então, mas é a essência da pessoa, né? É, é aquilo que eu chamo de humanidade, né? Hoje muitas pessoas, né, são apenas pessoas e não humanas mesmo, na essência, porque praticar a humanidade é uma coisa e ser pessoa é outra, né? Então, isso de certa forma, eu acho que de repente mexeu mais comigo, porque talvez eu não teria uma atitude tão grandiosa igual a dela, né? Então, mexeu um pouco comigo e eu de certa forma, senti a necessidade de vir expressar isso aqui para vocês. É entender o que acontece ainda, né? A gente vê muito, de uma forma muito romantizada, até pela mídia, que não tem mais preconceito, que não existe mais desigualdade, essas coisas assim. Mas existe, pessoas, existe e tem todos os dias. Às vezes não está na fala, mas no gesto, né? No olhar, na forma como você se move diante das pessoas que estão do seu lado, né? Então, isso acaba mexendo com a gente, e gera um certo conflito. Então, não há, não há um reconhecimento, não há um respeito, né? E, é, então, eu senti a necessidade de vir expressar isso aqui e mostrar para vocês é, que em pleno século XXI, no meu ponto de vista, a humanidade ainda não evoluiu nada, só mudamos de épocas. Mas em questão de evolução humana, não acho que ainda não acontece. Nós não contemplamos ainda essa virtude, essa coisa da evolução humana. As mesmas barbáries que aconteciam antigamente ainda continuam acontecendo hoje, de uma forma mais sofisticada, e até educada, às vezes, né? Mas ainda acontece, então eu acho que não há ainda uma evolução humana, porque se o humano realmente fosse evoluído nesse sentido do humanismo, não teríamos conflito em todas as partes, religioso, social, não haveria conflito. Então, eu me senti incomodado um pouquinho, porque a gente que passa esse tipo de preconceito na pele, né, a gente entende o que é isso. Então, a gente tenta levar da melhor forma possível, a gente tenta reverter isso e, e refletir mais profundamente para não gerar nenhum outro tipo de conflito. Mas no fundo o que fica é aquela reflexão de que o ser humano ainda não chegou na evolução, né? De certa forma a gente fica chateado igual. Eu fiquei chateado pela minha amiga, que eu considero muito, que é uma grande pessoa, um grande ser humano, que respeita as pessoas, que trabalha bastante, e cuida da família. Então, isso me comoveu muito, mexeu comigo, mexeu com minha esposa. Então, eu senti a necessidade de vir expor isso aqui para vocês e falar. Muitos não vão olhar o vídeo, não vão nem se interessar pelo assunto, né? Mas é uma coisa que precisa ser mostrada, precisa ser falada, e não romantizada. Esse tema é um tema que não pode ser romantizado, porque a gente vê isso na mídia, que é um tema que a mídia romantiza e fala que não há mais preconceito, que não tem, né, que todo mundo pensa igual, e não é isso que acontece. Acontece toda hora, então nós vivenciamos isso, né? Tem muitas pessoas que releva isso
não liga. Eu já sofri recentemente um tipo de discriminação no qual eu não, para mim não fez diferença, mas abalou muito minha esposa. Minha esposa nunca tinha presenciado isso daí, ela já tinha visto nas redes sociais, na internet, mas não tinha presenciado, e o dia que ela estava comigo aconteceu, no qual a pessoa que me abordou, de certa forma, pensou que eu era funcionário daquele estabelecimento, por estar carregando uma sacola e ajudando uma outra senhora, que era da cor da pele da minha esposa, então de repente deve ter confundido e pensado que era filha daquela senhora, e aí gerou uma situação em que, para mim, não teve assim um impacto ofensivo na hora, mas para minha esposa, ela logo já percebeu de cara e ficou muito abalada e meio chocada assim, então. Mas acontece são pequenas, às vezes são pequenas. Esse caso específico da minha amiga foi um caso assim mais grave, porque foi muito explícito, em que a mulher chamou ela de preta, de gorda, de macaca. Então assim, a minha amiga tá de parabéns porque ela soube tirar isso de letra. Mas é coisa que acontece e se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a gerar mais ódio, mais conflito e pensar que um é superior que o outro, e não é isso que a gente quer. E outra coisa também é a questão de quando a gente vê, quando nós vemos os movimentos sociais negros reivindicando igualdade, mais respeito, não significa que a gente quer se sentir superior a ninguém, mas que a gente quer ser reconhecido como ser humano igual ao outro, né? Igual todo mundo, igual, porque porque todo mundo faz a mesma coisa, né? Respira o mesmo oxigênio, não tem um tipo de oxigênio especial que as outras pessoas respiram, então, nesse sentido. Então, outra coisa que acontece também acontece não só por parte dos não negros, mas também acontece por parte de negros por causa da, da por causa dos fatos históricos, então fica em muitas pessoas ainda fica aquela mágoa do passado, o que aconteceu historicamente, então isso acaba gerando uma certa mágoa e aí acaba puxando lá de trás, acaba acontecendo também esse preconceito reverso, né, que não é só do lado de quem não é negro, mas do lado de quem é negro também às vezes acaba acontecendo. Bom, mas o tema mais principal e central era o que aconteceu com a minha amiga e eu senti a necessidade de vir expressar e me sinto assim chateado pelo fato de que a humanidade nesse sentido de reconhecer o outro e de ver o outro como um semelhante não evoluiu em nada. Só mudamos de épocas e sofisticamos nosso modo de inferiorizar os outros e menosprezar as outras pessoas. Então, essas atitudes ainda continuam. Então, achar que o outro vale apenas para servir a gente e que não tem pensamento próprio, que não vale para ocupar um cargo que de repente seja mais alto, né? Então, isso é complicado. É isso. Gostaria de deixar aqui essa reflexão. Né? Não é nenhuma crítica à senhorinha lá, até porque é uma pessoa que já está avançada na idade e por ter todo esse tempo de vida, deveria ter um pouco mais de experiência e adquirido. É, acho que seria um tempo bom de ter adquirido uma boa educação, no sentido de respeitar as pessoas, mas acho que vejo que não foi possível ela adquirir isso em alguns dos seus 60, 70, 80 anos, não sei ao certo a idade dela. E que será impossível ela conseguir agora, né? Acho que só nascendo de novo. Então é isso, pessoal. Para quem assistiu o vídeo, meu muito obrigado. E se puder, curtam, compartilhem. E convido todos para dialogar respeitosamente esses temas que são muito importantes.
Até uma próxima.